Boa noite, amigos. Mais uma live retornando segundas-feiras, hoje com mais uma atração especial. A colega Camila Vende, minha colega de mestrado da UFPEL, e vai estar participando junto com a gente lá direto da Louisiana. Seja bem-vinda, Camila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique. Tudo bem aí? Tudo certo, muito obrigado pelo aceite aí do convite. Para nós é um momento bem especial. Toda semana a gente vem trazendo colegas que agregam muito na nossa carreira e que fizeram parte da minha trajetória profissional. Tu da mesma forma, né, nesse período que eu estive lá em Pelotas, tu que já é cria, né, lá da UFPEL e do Clinec em especial, foi uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer e conviver nesses 2 anos que eu tive por lá. E com certeza tem bastante coisa para trazer para a gente hoje, né, sobre a tua experiência aí nos Estados Unidos. Sim. Não, eu que agradeço, sim, eu venho acompanhando dentro do possível, né, em relação ao fuso aqui, as lives de vocês e é muito legal, né, a gente conseguir aproveitar nesse momento que a gente está de tensão, todo mundo, de não saber o que está acontecendo, enfim, nessa situação que está todo mundo passando, a gente conseguir trazer coisas positivas, como essas lives que tu está fazendo, né? Então, te parabenizo pela tua iniciativa, porque com certeza não só eu, mas muitas pessoas estão aproveitando bastante essa situação e fico muito, muito contente com esse convite, né? Porque a gente conseguir também fazer parte disso é muito, muito legal. Eu acho que é um momento tenso para todo mundo por conta do Covid, mas é um momento que a gente tem que aproveitar o tempo ocioso também, né, Bem, para usar ele de maneira proveitosa e inteligente. A gente tá na quinta live e as primeiras foram muito interessantes. Eu fiz a primeira, na verdade, com o Augusto, também colega lá do Clinec, sim, né? sim. A primeira, eu troquei uma ideia com a Gi, com a Giovana, lá do Clinec, disse, pensei em fazer uma live debatendo bem-estar para a gente ver o que, que vai acontecer. Uhum. E eu sempre falo, né? Eu procuro me aconselhar com a gurizada mais nova, porque eu sou doutor de educação. Eu e tal. Então, às vezes eu troco a ideia com eles até para conseguir, né, essa informação. E a Giovana falou, super legal, é um baita momento para a gente aproveitar e faz que vai ser legal. Eu chamei o Augusto e foi um sucesso, adorei. Acho que é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Sem E dúvida. aí, a gente vem fazendo todas as semanas. Semana passada a gente fez na terça para tentar fugir de um conflito de horário com outra live que acontecia, mas que parou de acontecer. E hoje a gente está um pouquinho mais tarde para tentar equacionar o fuso. A gente tem Sim, 2 horas aí, né, de distância sim. nos separando. Não, Então a fiquei gente feliz que deu certo, assim, pra gente conseguir colocar junto as duas coisas, né? Assim, em função do trabalho ali no Aras, eu acabei não conseguindo vir no horário que vocês estão acostumados a fazer a live, mas pelo jeito tem bastante gente aí que conseguiu se organizar para acompanhar. Isso é com muito legal certeza, isso é mesmo. legal. As pessoas já se preparam, né? Já se organizam para esse dia. É, Isso está boa maravilha. demais. Vários colegas aí do Clinec nos acompanhando, então um beijo para todos. E como eu tinha te falado, Camila, tu é a estrela essa noite. Eu estou aqui só para tentar conduzir, mas tu que manda como a gente vai tocar, né? A ideia é um bate-papo mesmo, bem Uhum. informal, sobre a tua história aí nos Estados Unidos, o que tu está vivendo. Em especial, né, a gente sempre tenta puxar um pouquinho a discussão para o lado do bem-estar. Então, gostaria Sim, que tu começasse contando como que tu foi parar aí. sim, sim. Não, assim, bem como tu comentasse, né? Eu me formei lá na UFPEL. Fui do Clinec desde o inicinho da graduação, desde lá do segundo, terceiro semestre, e graças a isso eu consegui aproveitar da melhor forma possível. Eu sempre quis trabalhar com equinos e sempre fui direcionada para a parte da reprodução. Sempre gostei muito de trabalhar com reprodução. E aí, graças ao grupo e à universidade que nos deu a oportunidade, que sempre, bom, tu viveu lá, né? Tu sabe como é que é. A gente tem muitas oportunidades maravilhosas junto aos Com professores, o certeza. professor Carlos Nogueira, a professora Bruna Curcio, que acabam nos auxiliando muito nisso e nos direcionando. Então, eu consegui fazer vários estágios durante a minha graduação. E aí, um deles foi nos Emirados Árabes com um veterinário lá, com o Luiz Felipe. Até ele me mandou mensagem que ia ser 5 da manhã agora lá. Ele disse, eu queria muito ver a tua live, mas são 5 da manhã aqui, eu tenho que trabalhar logo em seguida. Mas fica o beijo para ele, ele disse que vai assistir depois, que ficar disponível.
Fica 24 horas disponíveis aí no Story, né, no Instagram, e a gente vai tentar disponibilizar ela no YouTube no final, mas eu não Legal. prometo, como eu te falei, né, eu tenho limitações com a internet. Não, mas a gente vai aprendendo, né? E Isso acabou aí. que durante a minha graduação eu consegui fazer vários estágios, principalmente no período das férias. E em um desses estágios eu conheci o Luiz Felipe. E ele trabalhou aqui na região também com uma outra veterinária. Mas eu sempre gostei muito da pesquisa, sempre quis fazer mestrado, sempre quis fazer doutorado. Não, eu gosto muito da pesquisa. Mas eu também gosto muito de trabalhar. Então, assim, a gente fica nessa situação que a gente gosta de estar no meio dos cavalos e de estar trabalhando com eles, de poder estudar e sempre nos qualificar no sentido de melhorar o nosso trabalho, né? E aí eu acabei me formando em 2017 e aí o Luiz Felipe me disse, tu não tem interesse em passar uma temporada nos Estados Unidos? E, bom, era o oposto da temporada aí na nossa, né? Que aqui é no primeiro semestre do ano e para nós é no segundo semestre. E eu digo, claro que sim, vou. E aí eu vim. Esse é o segundo ano que eu tô aqui, graças a ele que me indicou. E, assim, cada vez mais a gente vai qualificando o nosso trabalho, a gente vai crescendo. E esse ano está sendo muito diferente do primeiro. Mas a gente está tendo uma série de dificuldades, como qualquer trabalho tem, né? Mas eu percebo que cada vez mais a gente vai agregando conhecimento e nos qualificando, né? Em todos os sentidos. E aí, Com depois disso, eu fiz certeza. meu mestrado, consegui fazer meu mestrado lá sob orientação do professor Nogueira, lá na UFPEL também, né? Em que nos conhecemos, que fomos colegas. E fiz a especialização pelo IBVET também em reprodução. Legal. E Legal porque esses hemisférios que nos distanciam acabam facilitando, de certa forma, isso aí para a reprodução, né? sem Porque quem dúvida. trabalha só aqui fica quase meio ano em marcha lenta, né? E depois tem aquela correria no segundo semestre. Que bom que Claro, tu claro. conseguiu casar essas duas coisas. É legal, sim, com certeza. E eu acabei conseguindo trabalhar lá, né? No segundo semestre do ano, a gente consegue fazer bem tranquilo, porque aqui termina a temporada em julho. Então a gente consegue retornar em julho, fazer a temporada aí no Brasil e em janeiro retorna para cá. Então dá para tocar junto essas duas diferentes do que acho que tá, tá travando aí. Vocês estão conseguindo ver? Travou o vídeo aqui para mim. Que show. Deu uma Henrique? travadinha aí deu uma falhada na tua internet aí, mas Deu uma voltou agora. Deu, tô te vendo de voltou? novo, tá Não, tudo então certo. tá, Faltou só o finalzinho da tua então tá frase ali, certo. mas faz parte. Aqui está chovendo, bastante tempo de seca. Hoje finalmente começou a chover, mas também Ai, graças a quando Deus. chove a internet também diminui a qualidade, né? Mas acho que tá indo bem, tá funcionando. Não é só no Brasil, aqui também acontece isso. Eu imaginei que isso É, era uma exclusividade nossa, não, não é. mas, Pelo contrário, aqui tem que mas tá brigar para ter uma bem. internet boa. Capaz, a gente acha que é diferente, É, né? Aproveitando isso, não. a gente conversou durante a semana, né? E eu lembro que tu me falou, fez um comentário interessante, né? Como aqui a gente trabalha no crioulo e diversas técnicas de reprodução são utilizadas, diferente do cavalo de corrida, né? Que é só monta natural, a gente acaba tendo uma evolução em alguns aspectos, né? Sobre o cavalo de corrida e algumas tecnologias. Por outro lado, tem coisas que a gente ainda tem muito para aprender e muito para evoluir. Eu gostaria que tu nos explicasse isso, né? Por que que o PSI não usa inseminação de jeito nenhum, né? Só monta natural no Sim. mundo todo esse padrão. Uhum. Então, na verdade, eu, durante a minha graduação, eu fiz mais estágios com crioulos, né? E acabei na região, como a gente é, eu sou de Pelotas e sempre trabalhei mais com crioulos. A gente tem alguns criatórios de puro sangue inglês e que a gente, bons criatórios, né? Mas ali na região de Pelotas, eu tinha mais experiência com crioulo. Então, eu acabei conhecendo, vamos dizer assim, esse mundo do puro sangue aqui, né? Essa realidade. E é bem isso, não é permitido nenhum uso de nenhuma biotécnica, desde inseminação, transferência de embrião, congelamento de sêmen, nada disso é permitido e não é realizado mesmo, né? Aqui tem uma fiscalização rigorosa com isso. Então, daí entram diversos detalhes que diferenciam o manejo que a gente vai fazer de uma raça e da outra, né? Coisas positivas e fatores negativos, que, como todos, que vão acontecer sempre, né? O fato de ser proibido o uso de biotécnica é uma normativa da raça. Assim como na associação, na BCC, não é permitido fazer 10 embriões de uma única égua, por exemplo,
No puro sangue inglês não é permitido o uso de inseminação. E essa é a explicação que eles dão, assim, não é nada, vamos dizer, é uma normativa da associação, né? Então, se tu quiseres ter um embrião com com uma égua quarto de milha, né? Que às vezes o pessoal faz, né? Um garanhão puro sangue inglês, uma égua quarto de milha ou vice-versa. Bom, daí não é registrado junto à associação, mas não tem nada que te impeça de fazer. Esse Aras que eu trabalho aqui é exclusivo de puro sangue inglês. Nós temos em torno de 300 animais hoje no Aras, né? São uma área de 80 hectares, em média. E temos as únicas éguas que não são da raça puro sangue, são as amas de leite, né? Que aí são percheron, são mestiças. As éguas que nós temos 3 amas de leite, né? E este reprodutivo é bem diferente, na verdade. É legal, assim, porque a gente acaba vendo que existe um mundo muito maior do que a gente está acostumado, né? Do que a gente no dia a dia. Então, o sistema aqui, a gente tem rufiação das éguas, né? É realizada a rufiação todos os dias dessas éguas, o que muitas vezes no crioulo a gente não faz, pelo uso das biotécnicas, né? Mas aqui a égua tem que aceitar a monta. Então, é super importante. No início, logo que eu vim para cá, eu pensava assim, nossa, mas para que rufiar aqui? Perda de tempo, né? Se eu vou palpar e vou dizer se a égua tá no cio ou não. Que perda de tempo, eu pensava assim. Perdeu 1 hora do meu dia rufiando. E hoje eu vejo de uma forma diferente. E aí entra na questão do bem-estar também, né, Henrique? Esse fator. Porque a égua tem que estar acostumada com o comportamento do cavalo. E é muito interessante, porque no outro ano que eu vim, a gente terminou com 297, quase 300 éguas ovuladas aqui, né? Esse ano, em função do coronavírus, provavelmente vão ser menos éguas. Então, acho que a gente vai trabalhar aí em torno de 150, 200. Então, reduziu bastante, porque como não é permitido o uso de monta controlada, aliás, o uso de inseminação, eles têm tipo centrais de garanhões. Esse Aras que eu trabalho aqui é um dos maiores aras de Louisiana, do estado, né? E eles tinham 14 garanhões a outra vez que eu vim, e eles acabam recebendo éguas de fora para cobertura. Então, tem algumas éguas que vêm para fazer todo o manejo reprodutivo aqui. Então, vai ser realizada a palpação, rufiação, tudo, até o diagnóstico de gestação. Algumas éguas que vêm só para cobertura e retornam. Então, já é feito esse manejo na outra propriedade, elas vêm, cobre e vai embora. E algumas que vão vir, vão ovular e vão para casa depois. E aí o diagnóstico é feito com o veterinário que eles têm em casa. E aí é muito legal isso, porque eu pensava assim, rufiação, que bobagem. Eu pensava assim, não, que bobagem. Porque a gente vai palpar e vai dizer, tá no cio, não tá no cio, tá na dúvida, olha a cervix, vê se a cervix está relaxada ou não. E hoje me ajuda tanto o fato da rufiação, o fato de conhecer o comportamento, né, das éguas, de entender, muitas vezes eu tô na dúvida, será que cobre hoje, será que cobre amanhã? Palpei flutuação, o edema me ajuda também, tudo. Claro, é um conjunto de fatores, né? Mas aí o comportamento dela na rufiação me diz algo, me ajuda muito. O Julinho ali botou uma pergunta, mandar um beijo pro pessoal aí que tá assistindo, né? Como é feita a rufiação? Então, aqui, como eu estava comentando, as éguas ficam no sistema extensivo, né? De pastagem. Semi-extensivo, na verdade. Porque elas são... 300 né, em 80 hectares é uma carga bem alta, né? Para semi-extensivo, né? Mas eles têm um manejo bem interessante, assim. Na verdade, eles não poupam com comida, vamos dizer assim. Então, as éguas são suplementadas pela manhã e pela tarde. E feita a administração de alfafa também na pastagem, né? Além da pastagem, que eles têm esse manejo, tem os piquetes que elas ficam soltas durante o dia todo. E geralmente tem pequenas pastagens que em cada um dos piquetes, né? Que é feita essa não rotação, mas assim, 1 hora por dia elas permanecem na pastagem, depois retornam, de acordo com a estação do ano, né? E é administrada alfafa também no campo. E aí, o que é legal, assim, é que eles fazem essa suplementação individual. Então, eles têm os galpões. Então, tem o galpão principal que tem acesso para 2 piquetes. Então, eles abrem a porteira para entrar essas éguas desse lote. Então, as éguas, cada uma entra no seu estábulo. Então, é como uma cocheira mesmo. E elas são alimentadas individualmente. E aí, isso é muito interessante, porque a gente consegue administrar para algumas éguas mais, para outras menos. Se tem que fazer alguma suplementação diferenciada, a gente consegue fazer, né? E
o melhor ainda é em relação ao comportamento delas, porque elas se acostumam com o nosso manejo. Então, elas vão entrar no estábulo e vão sair a hora que a gente quiser, né? E isso é totalmente diferente, porque o fato da gente receber éguas de fora, que eu estava comentando, a gente vê nitidamente éguas que não são rufiadas, como que elas se apresentam no momento da cobertura. E éguas que não estão acostumadas a ser alimentadas em estábulos, como aqui são, como que elas se apresentam no momento da palpação, como que elas... É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é bem legal. E aí, nesse momento, que respondendo a pergunta do Júlio, que a gente acaba colocando elas pela manhã no estábulo, aí quando elas terminam de comer, a gente traz o garanhão e passa dentro do galpão com elas, né? Algumas éguas vão estar com o potro ao pé, daí tem os 2 lotes, né? As éguas que ficaram solteiras, que não estavam prenhas da temporada anterior. E aí o outro lote, que são das éguas que gestantes e paridas. E aí tem esse cuidado de sempre estar com o potrinho em pé no momento que vai passar o cavalo. Muitas delas não vão mostrar cio. E é interessante, porque tem talvez uma ou outra que nunca mostra um cio, que eles já conhecem. Ah, não, essa égua aí a gente já sabe que ela não mostra cio. Ou então éguas de primeira cria, a gente tem mais dificuldade de identificar, né, o cio em função do instinto de proteção ao potrinho. E aí a rufiação é feita dessa forma, é uma vez por dia a gente faz essa rufiação dentro do galpão com as éguas dentro do estábulo. De modo geral, não se precisa agarrar a égua, né? Ela fica solta dentro do estábulo. A gente passa com o cavalo e normalmente quando elas estão em cio, elas já vão direcionar as orelhas, começar a observar o movimento do cavalo. Muitas delas já vão urinar ao ouvir o relincho dele na entrada do galpão, né? Então, de modo geral, a gente não precisa segurar elas e ver. Mas em algumas éguas, sim, a gente acaba... uma pessoa segura a égua e traz o cavalo, e aí rufia, e aí avalia. Inclusive, algumas delas não vão mostrar cio de urinar e de buscar, mas vão apresentar um relaxamento da vulva. E aí isso já nos direciona para a presença do cio, né? Em quantas éguas estão dentro desse galpão nesse momento, mais ou menos, assim? Então, depende dos lotes. Assim, nós temos 3 galpões diferentes, né? Então, tem, na verdade, 4 galpões diferentes, que aí são, a gente começa num galpão, aí vai soltar essas éguas, aí vão entrar o outro lote, rufia o outro lote, e depois nós subimos para outro galpão, faz a mesma coisa para o outro. Então, são diferentes áreas dentro do Aras, né? Então, assim, de modo geral, em cada galpão vão ter em torno de 20 éguas. Mais ou menos. Mais ou menos 20 éguas. E é legal que a gente procura deixar sempre as amigas, né? Então, a gente acaba observando isso no comportamento delas, as companheiras sempre ficam juntas, esses estábulos são já definidos, né? Não é assim, cada uma entra onde quiser, não, elas entram cada uma no seu estábulo, né? E elas têm essa rotina, elas sabem direitinho. E os potrinhos é impressionante, depois que elas parem, eles aprendem certinho e talvez o primeiro ou segundo dia eles meio se perdem ali naquela muvuca de pessoal querendo entrar. Sim. Mas depois eles direcionam e entram certinho e aí eles aprendem e assim, bem tranquilo mesmo. E as éguas fora se encaixam bem dentro desse manejo, elas fazem um grupo fora, é um grupo só com as de fora, como é que... Aí é que tá, a gente não mistura os lotes das éguas da propriedade com as éguas de fora. A gente tem esse cuidado bem rígido, inclusive para manejar quando eu vou de uma área para outra, que ficam em áreas diferentes do Aras, próximo, né? Lógico, não é distante, o Aras é pequeno, então acaba sendo próximo, mas eu faço higiene das minhas botas, higiene das mãos, a gente procura não tentar, porque esse pessoal essas éguas vêm de diferentes lugares, que a gente não sabe de onde vieram, né? Então, diversos fatores, como diarreia em potros, algumas doenças virais, tudo isso a gente tem que tentar evitar ao máximo fazer essa transmissão. Claro que a gente sabe que é impossível bloquear, ainda mais estando com a mesma equipe trabalhando, por mais que a gente tenha os maiores cuidados, mas a gente tenta evitar esse contato dessas éguas, né? E aí as éguas de fora, sim, depende se ela tem potropel ou não, né? Nessa outra área tem os piquetes, piquetes de éguas com potros e piquetes de éguas solteiras. São piquetes bem pequenos, que não tem muita oferta de verde, então elas acabam sendo alimentadas mais com ração, aveia e alfafa, né? E pasto cortado. Então,
o sistema não é tão ideal quanto as nossas éguas, elas ficam mais concentradas. Mas mas é o que a gente consegue fazer, né? A gente tenta manter o melhor, mas a gente também não pode colocar em risco os animais que residem no Aras anualmente em função de trazer animais de fora. Então, esse cuidado é bem importante. Acho que tem uma... Claro. E os garanhões, tem uma pergunta do Júnior ali que passou a respeito dos garanhões. Quantos garanhões vocês têm e se vocês recebem garanhões de fora também lá na propriedade? Ah, sim, isso é importante. Hoje nós temos 7 garanhões que estão em manejo reprodutivo. Tem mais os garanhões que são os rufiões, né? E em função de alguns garanhões tiveram umas lesões, enfim. Hoje são 7 garanhões que estão conseguindo trabalhar. Isso que é importante também, né? Como no puro sangue inglês o garanhão tem que saltar, né? A gente tem um caso aqui de um garanhão que teve MEP, então essa temporada tá bem difícil, né? Porque a gente não tem como coletar sêmen em estação, fazer nenhum manejo nesse sentido, então acaba perdendo muitas coberturas porque a gente não consegue permanecer o momento todo para realizar a cobertura, né? Então, esse ano nós temos 7 garanhões e não recebe garanhões de fora, vamos dizer assim, e tem um garanhão, vou levar. Não, assim, eles têm estável esses garanhões, claro que com o passar dos anos, vamos dizer, os garanhões que eu vinha 2 anos atrás não são os mesmos que estão esse ano. Então, ele acaba atualizando. E no puro sangue inglês, como o ciclo é curto, né? Com 2, 3 anos, eles já estão estreando. Então, o que acontece? Os 2 primeiros anos, esses cavalos que eles trazem, que vêm das carreiras, por exemplo, primeiro ano de temporada, eles vão cobrir um número considerável de éguas, né, nesses primeiros 2 anos, e no terceiro eles dão uma freada. Vamos ver como é que vão estrear os potros. Porque daí... Sim, já começa a ver no terceiro ano, né? Claro, no terceiro ano da cobertura, os potros já estão estreando, então... Isso que eu consegui vivenciar um pouco aqui nesse sentido, que tem cavalos que há 2 anos atrás estavam cobrindo muito, que hoje estão cobrindo menos. E por outro lado, tem 2 cavalos que na época que eu vi há 2 anos atrás não cobriam tanto e que hoje estão super disputados em função da estreia e do desempenho dos seus potros, né? No cavalo de corrida tem um sistema de seleção genética muito focado na velocidade, né? E isso acontece em alta velocidade também, né? É diferente do que a gente está acostumado aqui, que a gente tem uma prova no cavalo crioulo que é uma prova, dá para dizer que ela em si é uma ferramenta de seleção genética, mas é uma prova que tem vários fatores envolvidos de julgamento, de função, de morfologia e tudo mais, enquanto o PSI é cronômetro, né? É uma luta contra o relógio e deu, né? E que leva tempo, né, Henrique? Porque para tu conseguir saber se o resultado dos produtos desse cavalo, com quantos anos tu vai domar um cavalo crioulo, quantos anos tu vai ter o primeiro desempenho dele na prova, até lá, quantas temporadas reprodutivas o pai desse cavalo já passou, né? Então lá com 6, 7 anos, os seus primeiros potros, que tu vai saber se ele produziu bem ou não. Claro, a gente tem uma noção, né, óbvio. A semana passada a gente falou com o Fernando Gonzalez sobre a história do Santa Alice Nublado, né? O cavalo que ganhou o freio de ouro do ano passado, com um pouco mais de 6 anos, e ele não tem filhos ainda. Então. Ele está com um pouco mais de 6 anos, não tem nenhum filho e é o campeão do freio de ouro. Exatamente. É muito diferente, né? Exatamente. É bem diferente, porque aqui, claro, apesar de não ter tantas biotécnicas, né? Não poder o uso de biotécnicas, né? Como poderia no cavalo crioulo, é muito rápido. Então, em 2 anos, na terceira temporada do cavalo, na cobertura, tu já tem estreia dos seus potros, então tu já tem uma ideia de como que eles estão andando, né? Então, isso é bem diferente, bem diferente. Vamos ver ali. Que legal. Acho que tem algumas perguntas. Para seguir nessa mesma linha, acho que a gente responde a do Júlio primeiro, né? E depois vai lá na do Júnior. O Júlio perguntou ali como faz quando se aprontam 2 éguas para o mesmo dia. Então, isso é uma luta, vou dizer para vocês. Aqui a gente faz 2 coberturas por dia. Então, a gente cobre uma de manhã cedo, tenta dar um intervalo aí de 6 a 8 horas até a próxima cobertura. Então, a gente consegue cobrir, Julinho, no máximo 2 por dia. E tem dias que eu tenho 3 ou 4. Então, eu acabo fazendo avaliação por palpação, né? Flutuação do folículo, grau de edema, características da rufiação também, que eu pensava que bobagem e que não é. Porque hoje eu vejo, assim, e é interessante que algumas éguas estão aqui
são as mesmas éguas que eu estava há 2 anos atrás, né? Então a gente acaba lembrando, não, essa égua aí não mostra cio. Essa égua, no dia que ela vai ovular, ela não mostra cio. Tem algumas éguas que fazem isso, é interessante, muito interessante. E tem algumas éguas que no dia que vão ovular, mostram mais cio. Tem outras que mostram menos cio. Então é comportamento, né? E isso ajuda também, mas principalmente a característica de flutuação no folículo eu acabo escolhendo. Escolho. E o legal é que a gente consegue usar indutor de ovulação, né? Isso sim. Então eu acabo não deixando para a última hora, vamos dizer assim. Então eu estou acompanhando, a égua já está com um folículo de um tamanho que vai responder ao indutor. Bom, não vou esperar ela chegar próximo da ovulação fisiologicamente. Eu realizo a cobertura e induzo a ovulação pensando porque eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte, né? E isso é outro detalhe, né? Que mais para o pessoal da área da veterinária, que é super interessante, que eu, de certa forma, não concordava e até às vezes discordo um pouco, mas que eles acabam fazendo a indução da ovulação aqui só no momento da cobertura. Porque aí, normalmente, o que a gente faz? A gente faz o exame, vai acompanhando, ó, tá com folículo pré-ovulatório, a gente faz a indução e vai cobrir no dia seguinte, porque a gente sabe que vai ter esse período aí de 36, 40, 44 horas até ocorrer a ovulação, que a gente tem essa janela para trabalhar para fazer inseminação, como seria aí nos crioulos, né? E aqui não. Aqui eles fazem a indução da ovulação no momento da cobertura, porque eles nunca sabem o dia de amanhã. É isso que eles dizem. E uns cuidados que se tem muito é com a qualidade da cobertura. Porque no momento da ejaculação, né, a glande do cavalo ela tem que dilatar e, vamos dizer, abraçar a cervix. Mais ou menos assim. Então, se o cavalo não tem uma boa cobertura, não tem um bom salto, não é um bom salto, como eles chamam aqui, né? Ele acaba ejaculando mais na vagina, né? Ele pode cair durante a cobertura, ou então não conseguir fazer essa ejaculação na cervix, né? Então, esse cuidado que a gente tem muito com a qualidade da cobertura. Por isso que a indução da ovulação a gente faz só no momento da cobertura, porque muitas vezes a gente vai cobrir, o cavalo faz a ejaculação e não foi uma boa cobertura, tem que repetir no dia seguinte. Então, alguns detalhes que se cuida, mas principalmente esse fato de ter muitas éguas para o mesmo cavalo acontece diariamente. E vai na escolha. Tem éguas que eu perco a ovulação. Aconteceu, assim, já aconteceu. Esse ano foi uma, só por enquanto, mas eu vou perder mais, porque só a gente trabalhando, a gente sabe que a gente comete erros o dia inteiro. A gente tenta minimizar o máximo possível, né? Mas isso vai acontecer. Então, eu tento fazer a palpação e o exame mais detalhado e procuro não deixá-las para a última hora. Tem folículo que vai responder a indução da ovulação? Vamos para a cobertura. Tem uma pergunta ali do Júnior também a respeito das placentites. Se a ocorrência é importante aí, o que tu notou? Acho que o Júnior andou olhando no meu Instagram ali, que eu tenho colocado algumas placentites. Então, as éguas puro sangue inglês, né, elas têm, de modo geral, uma conformação vulvar bem ruim, né? Isso tudo vem em função da seleção, né, Henrique? Como a gente estava comentando ali, a seleção é bem mais rigorosa, né? As características, assim, de rusticidade que a gente tem muito na raça crioula, que nos facilitam, né, de diversas formas, tanto do manejo diário quanto do manejo reprodutivo, a gente perde um pouco com essas éguas por sangue inglês. Então, de modo geral, a gente tem que fazer correção cirúrgica da conformação vulvar. Eu diria que aqui a gente faz em 99% delas, por má conformação. Então, éguas que não têm essa correção têm tendência, porque elas vão perder uma das barreiras de proteção, né? Durante a gestação, porque a vulva é uma das barreiras de proteção para evitar essas infecções ascendentes, que seriam as principais causas de placentite. Então, sim, nós tivemos vários casos, só que os casos, esse ano também foi um detalhe, que teve um surto de placentite nocadiforme no Kentucky, que seriam essas placentites hematógenas, né, e não ascendentes. E aí a gente teve aqui 2 casos, por enquanto tem uma égua que ainda não pariu, mas que a gente está tratando, e que provavelmente também vem com uma placentite nocadiforme, que é a nossa suspeita, né? Porque as ascendentes a gente consegue fazer avaliação via transretal, de modo geral, e avaliar, né, a espessura da junção uteroplacentária e tudo, e a gente procura fazer aqui também. E basicamente é isso. Sim, tivemos muitos casos esse ano, mas há 2 anos atrás tivemos menos casos de placentite.
Deixa eu O ver aqui. colega Fernando Teixeira, que é criador também de cavalo de corrida aqui no Brasil, ele pergunta qual o índice de nascimentos desses potros no Aras. Tu tem ideia desse número? Para X éguas, quantos potros vocês têm de nascidos? Tem Sim, noção desse número? de. Deixa eu pensar. De éguas prenhas ou de éguas gestantes? Assim, esse ano aqui nós tivemos 70 éguas, porque como ano passado eu não consegui vir, né, em função do mestrado, foi a colega a Emanuele que veio, e ela trabalha até em Bagé, no Aras Niju, lá em Bagé, e ela que veio para cá no ano passado. E então esse dado das éguas, de quantas éguas tinham para o manejo reprodutivo e quantas pariram, eu não sei te dizer exatamente. Até posso buscar e a gente passar para ele depois. Mas assim, nós tínhamos esse ano 72 éguas para parir aqui. Ainda faltam 7 para parir. E as demais, as outras 65, nós tivemos, deixa eu pensar, um potrinho que veio a óbito, né? Dessas éguas que chegaram ao terço final de gestação. Teve uma que eu sei que abortou antes de eu chegar aqui, porque como eu acabo não conseguindo, eu não faço esse manejo anual, né? Eu chego no Sim, início da temporada e saio com as tu éguas quase perde um pedaço 4, 5 do meses. Então, ciclo. a gente perde essa janela, né, do meio da gestação. Então, a Uhum. gente então, eu não sei dizer esse dado de éguas que estavam para cobertura, que foram cobertas de potros nascidos, mas de potros nascidos nós tínhamos aí 72 éguas para parir. Das 65 que pariram até agora, a gente teve um caso que foi um potrinho dame, que foi um parto muito laborioso e acabou que a gente não conseguiu salvar, né? Mas por enquanto, apesar dos pesares de estar sendo bem corrido, a gente está tendo vários problemas, nós estamos tendo resultados legais, assim, consideráveis. Sim. Eu lembro que tu me falou durante a semana, quando a gente conversou, que o manejo é todo montado, todo pensado no bem-estar, embora o bem-estar não seja um assunto do dia a dia de vocês, né? Sim, Embora foi não se legal. fale tanto em bem-estar, o Aras tem essa preocupação já na sua história, porque não é um Aras que começou a criar ontem, né? Tu falou que é um Aras que Exatamente. tem uma longa tradição na criação. Sim. Eles têm o Aras aqui, não quero te dizer exatamente porque eu não vou saber te dizer, mas o dono do Aras, né, o meu patrão, que nem eu digo, ele tem 60 anos e ele trabalha no Aras desde os 10. Então, assim, ó, pelo menos 50 anos tem de criação em puro sangue inglês, né? Eles começaram com Lusitano há muitos anos antes e depois passaram para puro sangue inglês. E é legal até tu comentares isso, Henrique, porque eu falei para ele, me convidaram para conversar sobre bem-estar bem-estar em equinos, na reprodução, né? Ele falou assim, ó, tu tá louca? Como que tu vai falar isso? Porque o pessoal só vai te criticar, vão só todo mundo, como é que eles chamam aqui? Eu não vou saber traduzir o termo, mas é tipo assim, o pessoal louco do bem-estar que vai dizer que tá tudo errado, que é errado cobrir égua, que é errado. Ele disse assim, não vai, diz que não vai. E aí eu falei, não, é diferente. A gente tem que conversar sobre isso, porque são fatores importantes. Então, assim, ele pensa que ele nem se preocupa em bem-estar. Ele disse, não, porque aqui não tem. Só que, assim, Deus o livre uma égua ficar muito tempo na cocheira. As éguas são um sistema extensivo de pastejo, querendo ou não, por mais que venham comer, elas passam dia e noite sempre na pastagem. Ele procura sempre deixar as éguas bem. Então, assim, tem vários casos que a gente acompanha, essa égua tá brigando com a outra, troca o lote, faz alguma coisa. Se a égua briga muito, ele não fica com a égua, sabe? Então, assim, é impressionante. A égua não aceitou o potro, tá? Tem alguns casos, né? A gente até pode conversar outra hora sobre isso, mas tem alguns casos que acontece isso. Mas ele já diz assim, não, essa égua não. Sabe? Ele já vai selecionando tudo direcionado para os animais que se adaptam nesse sistema de manejo e buscando sempre o bem-estar desses animais, porque ele não deixa as éguas na cocheira muito tempo. Sempre tem um piquetinho que a gente tem uma pastagenzinha, né, para as éguas recém-paridas que, querendo ou não, ficam num sistema de restrição de movimento em função dos potrinhos novinhos, né? Então, pelo menos essas éguas que estão nesse sistema, meia hora, 45 minutos, alguém vai pastorear essa égua para ela ter sair, pegar luz, para ter luz, né, luminosidade, conseguir ter mais esse comportamento. Então, sim, ele acha que não se preocupa, mas a base deles é trabalhando pensando no bem-estar.
no bem-estar dos animais. Eu vi ali que teve uma Ah, pergunta, acho que da Débora. A Você já passou? colega, a colega, a colega Lisier Bus, lá de Brasília, é uma colega que tem uma atividade muito grande nessa área do bem-estar e ela fez algumas contribuições ali, eu acabei deixando passar. E Ah, tudo agora, no bem. final, ela fez mais um comentário ali que é extremamente importante, né? Que é quando muitas pessoas confundem o bem-estar, o manejo, as boas práticas com o ativismo em cima da proteção animal e do bem-estar, né? E Exatamente. isso vem batendo há muito tempo e que a gente precisa falar mais sobre bem-estar e mesmo que a gente não faça tudo perfeito e a gente tem muito para crescer em todos os ambientes, em todo o meio do cavalo, tem muita coisa que a gente precisa reaprender, precisa refazer, precisa perder alguns conceitos que a gente tem aí pré-estabelecidos, mas a gente precisa falar, né? A gente precisa discutir, precisa botar para fora, por mais que talvez não façamos tudo perfeito e muitas vezes a gente se questiona, né? Será que a Sim, nossa conduta nesse momento é a ideal? com Será que eu não certeza. poderia fazer diferente? Será que não tem outra forma de fazer? Mas imperfeitos ainda somos e a gente está aqui lutando para fazer cada vez melhor, né? Eu acho que isso é o importante. É a gente ter a Exatamente. consciência de ficar e falar, né? Vamos É, debater e vamos aprender. Afinal, claro. a gente vai aprender a vida inteira, né? Não, e é bem isso que tu falou, né, Henrique? Não tem sistema perfeito. Não existe. Ah, não, temos que tratar os animais assim, assim, assim. Cada propriedade é um manejo, cada raça é um manejo, cada a viabilidade de fazer um sistema de manejo para cada lugar é diferente. E isso que a gente consegue de questionar e de saber, ó, esse ponto aqui eu faria diferente. Bom, ok. E eu acho que isso aqui é que faz a gente crescer, né? E faz a gente qualificar o nosso Uhum. trabalho. E acho que essas discussões que tu está abrindo, assim, são fundamentais. Tanto para nós que já estamos trabalhando, quanto para o pessoal que está se formando, quanto para o pessoal que é criador, para todo mundo. Para todo mundo, porque daqui a pouco Uhum. tu assiste e pensa assim, poxa, mas isso se adaptaria no meu sistema, eu poderia fazer isso. Por que não? Né? Com certeza. A Débora repetiu a pergunta ali para nos ajudar. Ela perguntou para nós ali se tu já passou por alguma situação aí em que o bem-estar influenciou no desempenho da reprodução. Sim, isso é bem legal, assim, porque tem uma situação que é bem marcante para mim, ainda não terminou a história, né? A gente tá no meio ainda da temporada, ainda não terminou. Mas tem uma égua aqui que há 3 anos atrás que ela não emprenhava. E não conseguia manter a condição corporal. É uma égua já mais velha, a gente sabe que tem uma série de outros problemas. E há 2 anos atrás eu batalhei muito com ela. E ela sempre com uma endometrite recorrente que resistente a todos os antibióticos, a gente fazia cultura, sensibilidade resistente sempre, conteúdo, fazia urovagina, assim, e condição corporal péssima. E eu comecei a observar ela junto com o proprietário, né? Ela ficava no lote das éguas vazias. E ela era sempre, vamos dizer, o patinho feio do lote, né? Resumidamente falando, sem termos técnicos. Mas ela não se dava bem com nenhuma das éguas do lote. E aí a gente acabou mudando o estábulo dela. Bom, vamos botar nessa equipe que é mais arejado, porque ela não comia toda a comida. Ela começava a comer e já começava com aqueles. Bom, que tu vai saber explicar melhor do que eu, né, nessa linha de bem-estar, mas aqueles movimentos repetitivos, sentando. Tudo indicativo de estresse, né? Que ela Uhum. tinha, apesar de ficar 40 minutos apenas no estábulo e o resto do tempo na pastagem. Ela tinha essas repetições. Então a gente acabou mudando de estábulo, ela ganhou um pouco de condição corporal, mas mesmo assim, há 2 anos atrás não conseguimos. Ano passado também, mesma coisa. Se lutou e não conseguiu. E esse ano, a gente disse, vamos fazer diferente. Vamos colocar ela num piquete individual, que tinha um piquete dos Garanhões que estava disponível. Vamos colocar ela nesse piquete individual, que tem verde à disposição, e que a gente não vai ter ninguém que vai ficar brigando com ela, nem nada disso. E vamos deixar ela lá. Então, o que a gente fez? Em janeiro, fevereiro, em 5 de fevereiro, nós colocamos ela nesse outro piquete e deixamos. Porque ela não estava ciclando adequadamente, estava com uma série de problemas. E aí foi interessante que agora deve fazer uns 15 dias, mais ou menos, que a gente conseguiu reexaminar ela, fizemos a cultura, ela ganhou condição corporal, ela não está fazendo mais urovagina, e aí ela tinha sido tratada, né, obviamente, para endometrite, e a gente conseguiu ter uma cultura negativa dela, e a gente conseguiu cobrir ela. Então ela tá coberta, tá ovulada, né? A gente não sabe ainda se vai dar diagnóstico, tem vários fatores que vão influenciar. A gente não sabe ainda se vai dar prenhez ou não, mas só com o resultado de melhorar a condição corporal, melhorou a conformação vulvar, melhorou tudo, assim, ó.
por um detalhe, que é manejo, né? Que não é detalhe, né? Exatamente. Que é a base. Mas aí é o fantástico de tudo, né? Que é a capacidade de vocês de observação, né? Que isso a gente precisa aprender, né? Precisa ver o cavalo por dentro, né? Mesmo que a gente esteja olhando ele da cerca, né? Sim, e assim, ela tava com ração hiperproteica, uma série de outras coisas para tentar ganhar condição corporal, mas o problema dela não era a comida. Ela não estava feliz no piquete que ela tava, né? Vamos dizer assim. Então agora, Sim, ela querendo ou imagina não. o estresse para ela, É, o estresse constante que ela estava vivendo não permitia nada. sim, sim. Então é bem legal, assim, esse caso. Vamos ver o que, que vai dar. Não sei se vai dar prenhez, mas só o fato de a gente ter conseguido uma cultura negativa, melhorar a conformação vulvar, reduzir essa urovagina, né? Ela não tá fazendo mais urovagina. Não ter contaminação bacteriana, conseguir reduzir a endometrite com mudança de manejo, né? Isso é Já bem legal. vamos deixar marcada a próxima live, então, que tu vai Pro participar para diagnóstico, nos contar o resultado, que é pós-diagnóstico. claro. Não, eu já fiz até promessa. Digo, não, se segue emprenhar. Olha, tem uma promessa ali que eu já fiz, que eu não posso contar, porque senão não vai se realizar. Mas tem. Ah, quero efeito. Mas eu acho que é legal, né? A gente conseguir individualizar o tratamento e a observação, né? Vocês conseguiram fazer um diagnóstico comportamental dela Sim. e viram que realmente o problema não era fisiológico só, né? Era um problema de Sim, comportamento. hemograma, a gente tinha feito tudo, hemograma bioquímico, tudo, não tinha alteração nenhuma, mas ela não ganhava condição corporal. E aí, claro, a gente sabe que a reprodução, principalmente em equinos, né, em outras espécies também, mas em equinos principalmente, é secundário. Em primeiro lugar, elas vão pensar nelas. Sim, Então, se a vão se égua não está manter. se sentindo, não está bem, se ela está em situação de estresse, ela não está com boa condição corporal, ela não vai ciclar, ela não vai emprenhar, ela não vai reproduzir, ela não vai ter bom desempenho. Então, o bem-estar é a base da reprodução, como é a base de qualquer outra. Porque assim como ele não vai reproduzir bem, ele não vai ter bom desempenho em prova, ele não vai ter bom desempenho em pista. Então, o bem-estar, como o pessoal diz, ah, não, vai falar sobre bem-estar. Calma, bem-estar é tudo, né? É o que vocês fizeram com essa égua, né? É a base, é a base. É a base, porque o comportamento dos equinos é a base para tudo, né? Hum, É a base. com certeza. Vamos ver, eu acho que Que tinha uma legal. pergunta do Júlio lá em cima que a gente passou. Bom, eu passei do Júlio, eu não ouvi. Algumas talvez a gente deixe passar. Tem um comentário interessante ali da Ilusca, te dando os parabéns também. Ah, E ilustração brigadão querida. por estar nos acompanhando, né? Ilusca é uma veterinária importante aqui da nossa região. Sim, aqui que ele perguntou como faz a contenção para as éguas da cobertura, né? Tem que complicar, né, Julinho? Não, tô brincando. Não, assim, como a gente tem que preconizar muito o cuidado com os garanhões também, né? Então a gente tem que ter as éguas bem contidas, por mais que estejam em estro. E tem aqueles detalhes que eu comentei sobre ter uma boa cobertura, então a gente tem que evitar que a égua se movimente e tudo. A gente faz a contenção com cachimbo no beiço de todas as éguas. E com as maneias. Como é que eu vou explicar o termo técnico? Maneia os dois posteriores e aí passa a corda no pescoço, né? Então não fica maniada de trava, mas é maneia os posteriores que ela consegue movimentar, não ficam maniados juntos os posteriores, simplesmente restringe para que ela não consiga coiciar. E aí essa é a contenção que a gente faz para todas. Em alguns casos a gente tem que utilizar contenção química, principalmente nas éguas de primeira cria, a gente faz contenção química. E algumas vezes utilizo cachimbo na orelha também, mas principalmente para ter mais força para conseguir fazer a restrição de movimento dela, né? Então, basicamente, na cobertura são esses os métodos que a gente faz. Interessante que a gente sempre faz a rufiação delas antes da cobertura, né? Então, faz a higienização do pênis do garanhão, a rufiação antes da cobertura para ver o comportamento delas. E a partir... Porque algumas éguas, enquanto elas estão lá na rufiação com aquele cavalo que elas conhecem, que está ali sempre, que estão no ambiente delas, elas mostram-se uma beleza. No momento que a gente tira elas do ambiente delas, leva para o piquete dos garanhões, né? E elas estão num ambiente diferente, elas estão com o instinto de proteger o potro, algumas delas não mostram cio e não querem saber. Então a gente rufia elas novamente no momento que elas chegam no piquete do cavalo, vê qual o comportamento que elas apresentam e a partir daí seleciona qual o método de contenção que nós vamos utilizar. Ah, Bárbara. Nós temos uma pergunta da Denise Leme, que é uma colega
referência em bem-estar animal aqui no sul do Brasil também, que ela coloca em casos de problemas de comportamento, mas com a reprodução sem problemas, problemas exclusivamente comportamentais. Vocês consideram deixar de usar essa égua ou tratar esse problema de comportamento? Sim, sim. Na verdade, como eu comentei, assim, em função deles terem essa criação há muitos anos, né? Eles têm esse conceito bem embasado. Algumas éguas que não têm um comportamento adequado no sentido de serem violentas, principalmente no nosso manejo de palpação, de vulvoplastia, de episiotomia, de higienização, qualquer procedimento que a gente vai fazer. Se elas, eu já acompanhei 2 anos atrás e esse ano de novo, o proprietário ele está sempre no Aras, né? Então ele sempre diz assim: não, essa égua eu não quero reproduzir. Pode ser maravilhosa, mas numa situação que ela não consegue se adaptar, porque o sistema de manejo não tem nada de muito diferente, né? Ele tenta fazer o sistema o mais natural possível. Elas ficam na pastagem, vão pro, como eu comentei antes, a gente tenta estabelecer um sistema, não é nada estressante demais, vamos dizer assim, que as éguas não consigam se adaptar. Então, éguas que não se adaptam a esse manejo são descartadas. Um dos critérios é o comportamento para serem utilizadas na reprodução, sim, sem dúvida. Tá. A Lisier fez uma pergunta e a Adriana da mesma forma, e é uma pergunta que eu já tinha te feito na semana, né, quando a gente conversou sobre a live. O cachimbo é regra, né? Usa em todas sem nenhuma avaliação. O que tu acha disso? É de fato necessário usar em todas? Existe alguma discussão interna quanto a usar ou não? Ou isso é uma coisa que o Aras faz há muito tempo e segue fazendo e não se cogita mudar? Na verdade, assim, minha opinião, não precisaria em todas. Minha opinião pessoal. Mas sim, eles utilizam em todas e utilizam isso há muitos anos e eles não cogitam mudar. Por quê? Principalmente porque essas éguas são grandes. Em minha visão, o cachimbo não é com o intuito de evitar que a égua coiceie o cavalo, de fazer, porque se a égua não tá mostrando estro e se ela tá braba, tu pode botar o cachimbo que ela vai coicear igual, né? Então a ideia do cachimbo que eu vejo, assim, o que a gente utiliza aqui, a ideia é auxiliar na contenção para que ela fique parada, né? Porque são éguas grandes, os mexicanos são pequenininhos, assim, né? Que se seguram elas para cobertura. Então, acho que a ideia do cachimbo, assim, mais é para auxiliar na contenção de movimento delas, né? Aqui. Essa é a minha visão que eu assisto, né? Se a égua não tá em cio e tu quiser cobrir ela só com cachimbo, não vai acontecer. Não vai conseguir, né? Então, acho que sim, acho que tem éguas que não precisariam cachimbo. Não, acho que não precisariam. Mas em função de auxiliar, porque no momento que o cavalo salta, muitas vezes elas dão um salto para frente, né? Porque justamente se assustam ou não estão esperando, ou até para se equilibrar. E aí, às vezes, eles não conseguem fazer a contenção só pela cabeça, né? E com o cachimbo auxilia a fazer essa contenção. Perfeito. Tem uma pergunta da Luana ali também com relação aos partos, se eles são geralmente noturnos, como aqui, ou se lá é variável e onde eles ocorrem? São baias, maternidades ou são piquetes? Sim. Então, geralmente são noturnos, sim. Mas esse ano foi um ano diferente. A gente teve, acho que, uns 8 partos durante o dia. Enquanto tu tá ali numa baita correria no sistema, na reprodução, ali fazendo a palpação, começa uma égua a parir para tudo, né? Mas sim, a gente teve alguns partos diurnos, sim, nesse ano. E o parto é assistido, é acompanhado? Sim, monitorado. Todos os partos são monitorados. Essas éguas, o legal de trazê-las, porque eu sou apaixonada por esse manejo que eles fazem, né? De trazer elas no estábulo de manhã e trazer de noite para fazer essa alimentação. A gente faz avaliação intensiva de secreção vulvar, desenvolvimento de ubre, lactação, tudo isso, né? Então, no momento que elas começam a fazer o desenvolvimento do ubre, próximo à data do parto, de modo geral, né? Elas ficam à noite para observação. Caso elas estejam com o teto muito cheio, mais próximo ao parto, elas ficam durante o dia também, né? E aí tem a equipe que faz a observação durante a noite, e aí a equipe e nós durante o dia geral. Não tem uma pessoa só para fazer a observação durante o dia. Mas durante a noite tem um casal que fica observando, e aí eles têm as cocheiras, que seriam as baias maternidade,
Mas, de modo geral, eles fazem o parto numa pastagem, num piquetezinho de verde, que elas não ficam ali. Elas ficam no piquete de observação, no que inicia o parto, eles levam para esse outro piquete, fazem o parto ali e depois vai para a cocheira maternidade. Esse é o sistema que eles utilizam aqui. Ah, tá. Aí ela vai para a cocheira com o potro depois, mais um pouco, um Sim, tempo. sim. Daí ela vai ocorrer o parto, daí os primeiros reflexos do neonato, vai ocorrer teve uma outra pergunta aqui no meu WhatsApp, depois a gente responde. A Bruna mandou. Então, assim, ele vai ocorrer o parto, tá? Aí a gente tem esses primeiros momentos ali, primeira mamada, eliminação do mecônio. Depois que ocorreu tudo isso, ele vai para a cocheira, daí ele vai permanecer na cocheira durante aquela noite. E aí, no dia seguinte, de acordo, a gente faz a avaliação minuciosa daí de aprumos dos potrinhos, né? De acordo com os aprumos, ou eles ficam no piquetinho menor, ou eles ficam só na cocheira. E aí faz esse balanceamento de acordo com o indivíduo, né? Então tem essa avaliação individual. E aí eu vi que a Natália tinha perguntado quanto tempo elas demoram para voltar para a pastagem, né? Depois do parto. No geral, 7 dias, de 5 a 7 dias a gente faz. Mas, em alguns casos, elas vão ficar em restrição de movimento até 10, 15 dias. E depende do que o potrinho vai nos apresentar em relação a aprumos, né? Perfeito. Qual é a pergunta que tu recebeu paralelo aí que a gente já coloca na... Deixa eu ver aqui. Ih, tem tanta pergunta aqui, Henrique. Que legal. Tá. Não, que ela falou da vulvoplastia. Que até eu acho que tem outra pessoa que perguntou aqui, ó. O Thalisson, né? Se a gente realiza a vulvoplastia logo após o parto e se tem alta ocorrência de gestação gemelar. Bom, eu sou suspeita para falar de gestação gemelar, né? Porque no meu mestrado eu trabalhei com isso. Na verdade, a gente trabalhou com várias coisas paralelas, mas eu acabei defendendo com isso, com essa ideia, com esse trabalho que a gente fez em Águas Crioulas. Mas sim, a gente tem muita. A gente teve no outro ano que eu estive aqui, foram 29 gestações gemelares. Né? Esse ano são menos. A gente teve até agora, acho que 7 ou 8. Uma foi trigêmeos. Mas em torno de 10% de gestação gemelar. E em relação à vulvoplastia, a gente acaba fazendo no dia seguinte ao parto ou dependendo da vulva, né? A gente acaba fazendo no dia seguinte ou 2 dias após o parto, mas o mais próximo possível, assim, que a gente faz. O Júnior fez uma pergunta sobre a avaliação do sêmen dos garanhões. Como é que vocês fazem essa avaliação também? Sim, na verdade a gente acaba depois, como a gente não usa vagina artificial, nada disso, né? A gente acaba fazendo uma coleta de uma pequena amostra pós-cobertura, mas quando ele desce da égua, até quando a gente consegue fazer uma coleta de uma pequena amostra e basicamente faz a avaliação de motilidade. Os cavalos, graças a Deus, a gente não tem essa temporada nenhum cavalo com problema na qualidade do sêmen. Então são todos com boa qualidade e a gente consegue trabalhar bem dessa forma, né? A gente não precisou fazer nenhuma avaliação muito minuciosa. Com essas coberturas, apesar de fazerem coberturas 2 vezes ao dia, eles conseguem manter essa qualidade seminal bem boa mesmo. Uhum. E também tem uma pergunta da Franciele ali, que eu acho que ela não pegou o início da conversa, né? Ela perguntou na questão das maneias, né? Além do cachimbo, a maneia naquele sistema que tu colocou, né? Deixa as patas impedidas apenas de coice, mas são fixadas só no pescoço, ela consegue isolado. caminhar com aquela maneia, não é nenhuma restrição de movimento, né? Ela consegue se movimentar. A gente só preconiza que ela não consiga realizar o coice, mas as maneias não impossibilitam que ela se movimente. Ali que a Marina perguntou do cio do potro, acho que o Alexandre Lavarda também tinha perguntado isso em relação a usar o cio do potro com muito critério, Marina e Alexandre. Assim, de modo geral, nós não utilizamos, não mesmo, mas agora, final de temporada, a gente utilizou em uma égua e em alguma situação a gente utiliza, né? Então a gente tem uma avaliação minuciosa. Esse diálogo meu com o proprietário é bem interessante, porque, claro, ele tem 50 anos de experiência, né? Então a experiência dele é muito maior que a minha, né? Em vários sentidos. Claro que ele não é veterinário, então ele não tem a base tão técnica como a gente tem. Mas sim, ele tem muita experiência. Então eu acabo conseguindo discutir bastante com ele. E aí a gente só vai utilizar o cio do potro quando o útero já está involuído. Normalmente,
só depois de 12, 13 dias pós-parto. Se elas fazem esses CIO 7, 8 dias, nós não utilizamos, nós pulamos. Então, aí se ela ainda está em CIO lá pelo 12º, 13º dia, aí a gente acaba examinando e se o útero está em boas condições, a gente até utiliza. Em alguns casos, sim. Ali que perguntaram... No caso dos gemelares, ali perguntaram qual é o procedimento. É uma coisa que a gente faz na maior parte dos casos aqui, interrompe um e mantém o outro. É, exatamente, é o mesmo sistema. A gente faz o esmagamento de uma das vesículas embrionárias ainda na fase de imigração. Ali entre 14, aqui a gente faz diagnóstico de gestação 14 dias pós-ovulação, né? Então, o esmagamento vai ocorrer entre 14 ali, e 16 dias. De modo geral, com 14 a gente já consegue fazer. Tranquilo. É, a gente já está indo para os minutos finais, porque quando chega 1 hora, o Instagram nos derruba, tá? Ah, é? Então a gente já está bem perto disso. Então eu gostaria que tu fizesse um comentário final aí para o fechamento, contando mais um pouco da tua experiência, como tem sido, até para motivar, de repente, né? Sim. Colegas que às vezes ficam naquela insegurança de sair para fora do país, de conhecer uma realidade nova, e acho que isso é muito... Eu tive a oportunidade de sair uma vez durante a graduação, e acho que a minha vida se dividiu num momento pré e pós-viagem, né? Pré e pós-intercâmbio. Então eu gostaria que tu acrescentasse alguma coisa sobre isso também. Sim, sim, passou rápido, né? A gente acabei falando e passou rápido. Passa muito rápido. Passa rápido. Mas assim, eu queria agradecer, né, teu convite por a gente conseguir discutir esse tema que é tão importante. Isso tem um mundo para discutir. Eu acho que a gente discutiu um pedacinho de tudo que a gente pode conversar, né, sobre isso. E em relação a sair, eu não tinha essa... Tem pessoas que durante a graduação dizem, não, porque meu objetivo é sair, é ir trabalhar fora, é ter experiência fora. Eu não tive essa... Eu não queria isso no início, sabe? Foi uma coisa que acabou surgindo e eu sempre quis me qualificar mais, o meu objetivo sempre foi melhorar a minha formação e eu digo, não, essa é a oportunidade de eu melhorar a minha formação. E hoje eu tô muito feliz fazendo isso, assim, sabe? Vir pra cá é uma experiência maravilhosa, a gente sair da nossa casa, sair do nosso conforto, né? Sair da zona de conforto faz a gente crescer muito, sem dúvida, tanto em nível pessoal quanto profissional. Muda completamente. Isso que tu falasse, perfeito. Eu era uma Camila antes de vir pra cá a primeira vez, voltei outra Camila. Hoje, antes de vir pra cá, eu pensava, não, eu cresci, eu evoluí. Hoje eu já sou outra pessoa. Então, assim, e eu acho que se eu vier de novo e assim, cada vez a gente percebe o quanto a gente vai crescendo com isso, né? E o quanto isso vai nos moldando os profissionais que nós vamos ser. Então, claro. Se eu pudesse, se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Vendia. Mas assim, se eu pudesse deixar algum recado, seria saiam da zona de conforto, principalmente para o pessoal que está na graduação. É difícil, óbvio que é. Aqui a gente não tem dia de folga, a gente trabalha de domingo a domingo, a rotina é cansativa. A cidade tem 1000 habitantes, né? Então a gente não tem nada para fazer, é só trabalho, trabalho, trabalho. Mas ao mesmo tempo eu sou apaixonada por isso. Então me faz muito feliz e agrega muito. E cada dia o crescimento que eu percebo faz toda a diferença. Então a gente tem que sair da zona de conforto, principalmente o pessoal que está na graduação aí. Vão fazer estágio, sair fora mesmo do seu local. É muito bom a gente poder trabalhar em casa. Eu adoro. Quando a gente está na temporada no Brasil, assim, sou muito feliz também. Mas a gente cresce quando a gente muda. Quando a gente precisa se trabalhar, quando a gente passa no trabalho mesmo, né? A gente cresce muito. O Julinho não chora porque o Henrique também vai chorar. É um debochado. Eu choro, não posso ver ninguém chorando que eu choro mesmo. Eu também não posso, então não vamos chorar. Eu era insensível até o nascimento do Martim. Com o nascimento do Martim eu passei a chorar até com o comercial de margarina. Normal. Muito obrigado, Camila, por esse momento que a gente passou aqui. Passou voando, né? 1 hora foi muito rápido. Tem um monte de pedidos ali para a gente continuar a live, mas não dá tempo e tem que ficar um gostinho de quero mais. Fica até para nos contar a história daquela égua. A gente quer saber se ela vai prenhez. Mais uma vez, muito obrigado a ti pela atenção, pelo carinho, por estar aí disposta a esse momento. E muito obrigado a todos que participaram junto com a gente, que foram
vários que tiveram aí participando, trazendo contribuições. E a semana que vem tem